programa da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dai-lhes Vós Mesmos de Comer, leva refeições aos moradores da região da ocupação Isidora. Todo o estado de Minas Gerais entra na onda roxa do programa Minas Consciente. E ainda, empresa americana começa a desenvolver vacina contra a Covid-19 para crianças. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! O programa Dai-lhes Vós Mesmos de Comer, uma ação social que nasceu na Catedral Cristo Rei, está ampliando o atendimento de entrega de refeições a famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica devido à pandemia da Covid-19. Antes, as marmitas eram feitas na Catedral e distribuídas só às sextas-feiras. Agora, as refeições também estão sendo entregues todos os dias na região da ocupação Isidora, aqui em Belo Horizonte, atendendo, portanto, as comunidades Rosa Leão e Vitória, a partir de uma parceria com uma empresa privada. Micaele é moradora da ocupação Isidora, localizada na região norte de Belo Horizonte. Ela tem 3 filhos e está desempregada. As refeições recebidas através do programa Dai-lhes Vós Mesmos de Comer ajudam a matar a fome em dias difíceis. É porque ajuda a gente bastante, né? Porque o momento agora é um momento de sufoco, né? E aqui está ajudando a gente bastante. A Lierge também recebe as marmitas. Ela diz que as doações ajudam a alimentar os filhos. É muito gratificante, né? Porque como é que a gente trabalha? Não tem como. Meus meninos é apaixonado, tem vezes que vem pão, vem uns trenzinhos, meu filho, porque tem dia que a gente não tem nenhum café, né, para dar a eles. A Arquidiocese de Belo Horizonte entrega 100 marmitas todos os dias na comunidade. Os moradores se cadastram e recebem as refeições por ordem de chegada ou de necessidade. É extremamente importante essa contribuição. Eu fico vendo pessoas que vêm aqui e falam assim, Charlene, hoje eu preciso muito da marmita porque eu não tenho condição de fazer uma alimentação lá em casa, que eu não tenho gás, estou com os meus meninos lá. E aí, às vezes, né, essa pessoa que precisa muito chega depois, a quantidade de marmita já acabou, e aí a gente fica sem saber o que fazer, então o coração da gente fica partido. Então, cada vez mais que tiver essa ajuda, mais a gente vai conseguir ajudar realmente as famílias que precisam. A iniciativa foi inspirada na passagem bíblica Dai-lhes Vós Mesmos de Comer, quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O objetivo é amparar os mais necessitados. É uma resposta, né, da nossa igreja a essa situação, né, de empobrecimento das pessoas, a perda de renda, né, e que traz um quadro, infelizmente, de maior vulnerabilidade social, né, inclusive trazendo de volta esse triste quadro da fome. Então, essa iniciativa, ela quer responder, né, manifestando a atuação e a presença solidária da igreja com todos aqueles que sofrem e que precisam de solidariedade. O programa pretende evitar o desperdício, incentivando empresas a realizarem doações de alimentos de boa qualidade e ajudar no combate à fome. Saber que está matando fome de muitas famílias, isso para nós é muito alegre, muito satisfatório, sabe? Em saber que eles vêm porque precisam, né? E pegam e a gente vê eles comendo e agradecendo e falando que está muito gostoso. Então isso para nós é muito gratificante. Massa, muito importante, né? Gente, começou a valer hoje em todo o estado de Minas Gerais a onda roxa do programa Minas Consciente, com restrições de circulação e funcionamento do comércio para evitar a disseminação da Covid-19. Até então, a medida tem validade por 15 dias. A prefeitura aqui da capital mineira informou que a cidade mantém o decreto vigente e também começa a seguir as novas determinações do governo estadual. De acordo com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enquanto a vacina não chegar para toda a população, o controle da disseminação do coronavírus deve ser feito a partir do distanciamento social. Chegamos num ponto, nesses últimos dias,
em que o nosso sistema de saúde entrou em colapso. Ou seja, mais pessoas procuram os nossos hospitais do que nós temos capacidade de atendimento. E não temos outra alternativa a não ser eliminarmos, colocarmos um teto no número de casos. E a única medida conhecida até hoje é a vacinação, que está em andamento, mas a passos lentos, e também o isolamento social. O novo secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, ressaltou a importância da mudança de comportamento da população para reduzir as contaminações. Certamente o pior momento que estamos vivendo em 12 meses de pandemia. Complementando o que o governador falou, a gente está vivendo um momento de uma alta taxa de incidência e ocupação de leitos em todo o estado. Então é um momento diferente, porque a gente é um estado grande, um país em tamanho, um país em número de leitos, e pela primeira vez todas as regiões estão sofrendo muito. Nós não temos mais a capacidade de transferir paciente de uma macro-região para outra. E isso faz com que a gente adote essas medidas mais duras. Com a onda roxa, somente podem funcionar as atividades e serviços considerados essenciais, como dos setores de saúde, fármaco, alimentação, combustível, abastecimento de gás, mecânico, bancário, telecomunicações, construção civil, transporte coletivo e de cargas, jurídico, contábil e setores com atendimento remoto. Na onda roxa, as cirurgias eletivas ficam suspensas. A restrição de circulação das pessoas e toque de recolher das 8 horas da noite às 5 da manhã e aos fins de semana. Fica proibida a circulação de pessoas sem máscara e a realização de eventos e reuniões presenciais, além da implantação de barreiras sanitárias e funcionamento de bares e restaurantes apenas em sistema de delivery. A Polícia Militar vai auxiliar na fiscalização. Nós vamos estar direcionando as chamadas aqui nas grandes cidades, onde temos guardas municipais, temos as posturas fiscalizatórias, nós vamos estar atuando de forma conjunta, integrada. Nós vamos também, naqueles pequenos municípios, onde não tem esse apoio, a Polícia Militar vai estar aproximando ainda mais dos municípios. Nós já temos algumas atuações com blitz, blitz de lei seca, e também naqueles horários onde nós temos ali a atuação a partir das 20 horas, nós vamos estar reforçando a nossa atuação. Inicialmente, seguimos ainda com a fase de orientação, depois, dentro do protocolo, nós vamos, assim, estar conscientizando, organizando a população naquilo que for possível, aquele sistema de som, falando, alertando, para que todos saibam da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Mais medidas restritivas, portanto, a partir de hoje. E agora a gente vai até os estúdios da Rádio América AM750 para a nossa conversa com Giovanni Rodrigues. O Giovanni, que é apresentador do Manhã América. Bom dia para você, Giovanni. Muito bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando do Tribuna Livre, daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã. Tribuna Livre hoje traz notícias sobre política local, nacional, cidades e muito mais para você. Apresentação comigo, Giovanni Rodrigues. Estou esperando você aqui na Rádio América. Daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã, no programa Tribuna Livre. Olha só, o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda 2021 já começou e com ele muitas dúvidas dos contribuintes. Para ajudar aí nessa tarefa, o NAF, o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da PUC Minas, em parceria com a Receita Federal, iniciou atendimento remoto gratuito para interessados em saber a orientação para a declaração. Quer saber mais? Olha só, no Tarde Viva de hoje, as principais dúvidas você vai poder aí acompanhar no Tarde Viva a partir da 1 da tarde com a jornalista Janaína Regiane, tá bom? Olha só, o estresse, ele está presente na vida de todos nós, Crianças, adultos, jovens, idosos são acometidos por essa síndrome que tem várias causas, como o excesso de informação e também o excesso de tecnologia. Nos tempos atuais, o problema tornou-se ainda mais grave em função da pandemia do novo coronavírus. Esse é o tema aí em destaque do Falando de Vida hoje à tarde,
a partir das 4h30 com a jornalista Lina Freire. Fique ligadinho, viu? Hoje à noite nós teremos aí o programa Estação 750. Nós vamos falar o seguinte: o Secretariado Arquidiocesano Bíblico Catequético de Belo Horizonte realiza nesta quinta-feira, dia 18 de março, uma live com o tema A Catequese e a Amizade Social, inspirações da Fratelli Tutti, a mais recente encíclica publicada pelo Papa Francisco. Saiba todos os detalhes hoje à noite no Estação 750, tá bom? Fique ligadinho. Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM750, também na Rádio Cultura AM830 e pelo aplicativo Rede Catedral, Síria. Muito obrigada mais uma vez, Giovana. Então, lá no aplicativo Rede Catedral, você pode interagir, ter mais informações sobre a programação da Rádio América AM750. Pode fazer também o seu pedido de oração por lá, viu? Bom, e agora é hora de notícia. Aqui no estúdio, o André Cristino já chegou. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando, claro, sobre os dados, os números do coronavírus. Como é que está a situação de ontem para cá? Mudou alguma coisa? Mudou para pior, né? Aumentou bastante aí. Continuam aumentando os números que monitoram a situação do coronavírus na capital. Vamos dar uma olhadinha como é que estão esses indicativos. A taxa de transmissão está em 1,27, ou seja, 100 pessoas contaminadas contaminam 127 pessoas. A taxa de UTI, ocupação, subiu para 94,1 e a ocupação de enfermaria está em 77,5%. 94,1% de UTIs somando os leitos públicos e os leitos privados. Se a gente for olhar só os privados, já está em mais de 96% de ocupação. Os públicos estão em um pouquinho acima de 91% de ocupação. O pessoal entender a situação com números mais fáceis, né, mais claros. A Santa Casa, aqui de Belo Horizonte, tem 100 leitos de UTI. Apenas um está disponível no momento para o tratamento da Covid. Vamos ver os números gerais de casos em Belo Horizonte. Já são 125.661 casos confirmados, 2.930 pessoas morreram na capital por conta da Covid. Foram 28 mortes em 24 horas. E no Brasil, um novo recorde de mortes em 24 horas. 2.842 pessoas morreram em 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde. Ou seja, em um único dia, morreu no Brasil quase o mesmo número de pessoas que morreram em Belo Horizonte durante toda a pandemia. É muita gente, Síria. Quase 3 mil pessoas, é muita gente. Muita gente, as pessoas têm que tomar cuidado, têm que se conscientizar, porque a situação do coronavírus é grave. Com essas novas cepas, o poder de transmissão dele aumentou. Então, os nossos cuidados tem que aumentar também, a nossa parte tem que ser aumentada. E aí, quando a gente fala que os números estão aumentando, as pessoas se perguntam como é que está a questão da vacina. O que você tem de novidade para a gente? Bom, vamos dar uma olhadinha, então, nos números da vacinação em Belo Horizonte. 173.029 pessoas já receberam uma dose da vacina, 76.692 receberam já a segunda dose da vacina e hoje o Estado vai receber mais 509.800 doses da Coronavac. A vacina chega agora pela manhã, será encaminhada para o centro do Estado aqui em Belo Horizonte e depois será distribuído para os municípios. É o 8º lote da vacina que chega ao Estado de Minas Gerais, que já recebeu, né, sem contar esse lote, quase 2.200.000 imunizantes. É uma taxa ainda baixa, mas aos poucos vai imunizando. Lembrando as pessoas que ontem aqui em Belo Horizonte começou a vacinação de pessoas com 78 anos ou mais e amanhã começa a vacinação de quem tem 77 anos de idade. Nós já falamos agora há pouco aí das novas regras a partir de hoje com a onda roxa do programa Minas Consciente do governo do estado. Todo o estado passa a aderir, né, a partir desta quarta-feira. Agora, André, como que fica a questão do futebol? O que foi definido? Na verdade, nem todo o estado. Lá em Varginha, por exemplo, o prefeito disse que não vai aderir. Alguns municípios estão relutantes a aderir. Mas com relação ao futebol, havia dúvidas, né, se o Campeonato Mineiro vai continuar ou não, a bola vai rolar. Ontem à tarde houve uma reunião entre o governo do estado e a Federação Mineira e ficou definido que pelo menos até domingo o jogo continua, vai continuar rolando a bola. O que foi proibido? Partidas de outros estados serem realizados em Minas Gerais. Hoje a gente teria uma partida do Campeonato Paulista entre São Bento e Palmeiras no Independência. Esse jogo foi cancelado. Mas os jogos envolvendo equipes mineiras foram mantidos. Houve mudança no horário.
Então, amanhã, a Caldense, por exemplo, vai receber o Vasco em Poços de Caldas pela Copa do Brasil. O jogo estava marcado para 9h30 da noite, passou para 5h30 da tarde. O Atlético, na sexta, mesma coisa, ia jogar às 9h30 da noite contra o Coimbra no Mineirão. O jogo passou para 5h30 da tarde, porque com a onda roxa, né, tem aquele toque de recolher a partir das 8 horas da noite. Então, o jogo tem que acabar bem antes para que as pessoas possam chegar até as suas casas. De acordo com o governador Romeu Zema, por meio da rede social, ele disse que o futebol na segunda-feira para no estado. Mas a Federação Mineira de Futebol disse que haverá uma reunião na segunda-feira com o governo para ver se de fato vai parar ou se vai conseguir manter essa adaptação com jogos no máximo até às 5h30 da tarde para que o campeonato não pare. Pois é, preocupante essa situação, né? Varginha está falando que não vai parar, o governo falou que era uma determinação, né? Que é para toda Minas Gerais, todos os municípios ficarem atentos. O que mais você tem de notícia para gente? Pois é, a Datafolha divulgou hoje um balanço, né? Uma pesquisa que foi feita sobre a atuação do governo federal com relação ao combate à pandemia. De acordo com os entrevistados, 52% dos entrevistados consideraram ruim ou péssima a atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Foi um aumento aí de 6% na rejeição do presidente contra a Covid-19. Já a taxa dos que consideram a atuação do Bolsonaro boa ou ótima caiu 4%, está agora em 22% apenas. E aí também foi feita uma pesquisa, foi perguntado para as pessoas quem é o principal responsável pela situação atual do Brasil com relação à pandemia. 43% disseram que é o presidente, 20% disseram que a culpa principal é dos governadores, 17% disseram que a culpa é dos prefeitos, e aí aquele voto de podemos dizer um pouquinho de hipocrisia, apenas 1% disse que a culpa é da população. Ah, que isso, Quando né? a gente vê que a Não população tem uma população. grande importância, muita gente não usando máscara, não respeitando o distanciamento, fazendo festa clandestina, então falta um pouquinho daquele exercício da consciência, as pessoas reconhecerem que não estão fazendo o seu papel também. E é muita gente mesmo. A gente pode perceber aí nos nossos bairros, nas nossas ruas, que as pessoas não estão usando máscara, muita gente não usa, muita gente aglomerando. Então, vamos tomar cuidado, né? Em relação à hora de ir ao supermercado, vamos evitar, vamos tentar ir menos vezes. Isso é importante nesse momento, né? Tem, cada um fazendo a sua parte, a gente vai passar por isso, porque a vacina está chegando devagar, é ela que resolve, está chegando devagar. Então, vamos fazer a nossa parte para adiar os contágios e dar tempo de esperar ela chegar. Tá certo, André. Obrigada, até amanhã. Até. Gente, daqui a pouquinho nós vamos saber mais sobre os nossos direitos, os direitos das mulheres, com a participação de um especialista no assunto. Voltamos já.